Boa noite, meus amigos do YouTube. Boa noite, meus irmãos do Face. Boa noite a todos. Com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui hoje, mais uma segunda-feira, segundo dia da semana, para mais um vídeo. Que Deus abençoe. Hoje, irmãos, graças a Deus, Deus preparando. Estou com 43 inscritos. Preciso de mais, irmão. É que eu estou parado para enviar. Eu não posso ir. Deus me dê essa graça de enviar. Que Deus abençoe vocês que são inscritos. Você que tem acompanhado, Deus abençoe seu lar, sua família, seu trabalho. Que Deus fortaleça cada um de vocês com saúde, paz e alegria. Hoje nós vamos ver no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1. Nós vemos aqui os primeiros versículos das cartas de Paulo, saudando os irmãos. Do versículo 4, desse capítulo 1, ele fala da gratidão que ele tem a Deus, por Deus conceder a ele a graça de estar pastoreando ali aquela igreja de Coríntios. A igreja que deu trabalho para Paulo, assim como toda igreja, né? Deu trabalho para ele, mas em tudo ele dava graça a Deus. Então, é o que nós devemos aprender com o apóstolo, a dar graças a Deus por tudo, pela fidelidade, pelas lutas, e tudo que nós passamos, dentro das igrejas, onde nós fomos, nós devemos dar graças a Deus. Se nós passamos luta, é aprendizado. Se nós estamos na bonança, é porque Deus, Ele quer assim, a vontade de Deus está se cumprindo na nossa vida. Então nós devemos ser gratos a Deus por tudo. Ele estava ali, gratidão ao Senhor, sabendo que aquela igreja, ela estava dividida, aquela igreja estava com dissensão, que não desagrada a Deus, né? Nós vamos ver do versículo 10 até o 20, ele falando da igreja dividida. A igreja de Corinto estava dividida, porque uns falavam que era de Paulo, outros falavam que era de Pedro, outros falavam que era de Apóstolo, de Paulo, um falava que era de Paulo, outro de Pedro, outro de Apolo e outro de Cristo. E Paulo pergunta a ele, está Cristo dividido? Por acaso eu batizei algum de vocês? Paulo ali fala que ele só batizou uma família. E nós vemos nos dias de hoje, meus irmãos, as igrejas do Senhor estão divididas. Nós devemos ter no coração, ter na mente, que placa de igreja não vai salvar ninguém. Aí a placa, o templo vai ficar aqui. O que vai salvar é a nossa vida com Cristo. Deus não quer divisão no meio do povo dele. Nós vamos ver lá nos evangelhos de Mateus, quando o sumo sacerdote, quando os anciãos falam que Jesus expulsava o demônio pelo príncipe do demônio, o que Jesus fala? Que todo o reino dividido, ele não vai prevalecer, ele vai ter fim. Quando Jesus fala isso, ele está falando do reino de Satanás. Ele fala que Satanás dividido contra si mesmo, ele não vai prevalecer. Mas essa parábola serve a nós também, a nós cristãos, serve a nossa família. Se a nossa família, a nossa casa está dividida, nós não vamos prevalecer. Não adianta eu estar na minha casa, eu faço trabalho para um lado, minha esposa por outro, meus filhos por outro. Minha casa, ela vai à ruína. Ela não vai a lugar nenhum. E Jesus está mostrando isso. Mostrando também que a igreja é do mesmo jeito. Se a igreja estiver dividida, ela não vai prevalecer. De jeito nenhum, ela não vai subsistir, ela não vai ter força, porque Deus não habita onde tem confusão. E nós vemos aqui, Paulo falando que a igreja está dividida, porque cada um falava que era de um, sendo que todos nós fomos batizados por Cristo. Hoje, nós vemos no dia de hoje, tem divisão no povo de Deus. Tem as placas das igrejas cristãs, mas o Deus é o mesmo, ele tem que pôr na cabeça, no nosso coração, que Deus é o mesmo. As placas faz distinção entre o catolicismo, entre outras seitas, mas todos pregam o mesmo Deus. A diferença
mas Deus quer unanimidade com o povo. Nós estamos aqui, não é para lutar irmão contra irmão, não. Nós não estamos aqui não é para lutar o servo de Deus contra o servo de Deus, não. Nossa batalha aqui é contra as trevas, contra o demônio. Por isso que Paulo fala que a igreja estava dividida, ele não queria. Como Deus não quer a igreja dividida. E nós vemos hoje, a igreja do Senhor está dividida. Dividida por placa. Mas o Deus é o mesmo. E as pessoas não têm entendido isso. Muitos cristãos que não estão entendendo isso. Eu lembro quando, uma certa feita, eu vim do trabalho, encontrei um senhor procurando na casa de um pastor. Eu era novo convertido. Eu falei, eu não sei, mas o senhor me deu o endereço, a gente procura. Aí ele me deu o papel e a gente saiu procurando esse endereço desse pastor. Nós passamos por umas irmãs de uma certa denominação, não? Aí eu perguntei se ela conhecia aquele pastor. Ela estava interessada, falou, não, nós não conhecemos não. Ela falou, é da igreja que ela congregava, né? Aí ele falou, não é dessa não, é de outra. Ele falou a placa da igreja. Ela não, falou, não, a gente só conhece o pastor da nossa igreja. Errado, irmão. Todos que estão, o anjo da igreja, todos estão para pastorear. Todos foram chamados por Deus, ungidos. Agora, a diferença, porque a diferença está no meio de nós, a nossa ignorância. Deus não chamou a gente para contenda, para divisão. Se nós estamos aqui para lutar contra as trevas, contra o inimigo de nossas almas, que é o diabo, por que nós estamos divididos? Não vamos prevalecer, não. A igreja vai ruir. A igreja de Deus não pode ter trinca, não pode ter rachadura, não pode ter mancha. E a divisão, ela traz isso. Às vezes, até dentro da própria igreja que a gente congrega, tem divisão. É obreiro brigando por causa de cargo, um querendo ser maior que o outro, uma irmã querendo, um irmão também querendo cantar melhor do que o outro, querendo que... Então, o que nós estamos fazendo? Roubando a glória de Deus, querendo ser mais importante do que Deus. Nós estamos ali, então, se a gente está agindo assim, nós estamos ali para aparecer. Nós estamos ali para buscar glória para nós. E nós estamos ali, nós vamos ali, é para glorificar a Deus, não para buscar glória para nós. Nós não somos nada nesse mundo. Não convém que a igreja fique dividida. E hoje tem muita divisão no meio do povo de Deus. São tantas placas, né? Muitas assembleias, muitas denominações. Tem muitos. E o povo está dividido. Eu vi uma certa feita uma irmã falando para outra. Eu não ouvi, mas essa era uma jovem conversar com minha esposa. Falou que essa irmã dessa denominação, falou que se ela não fosse daquela igreja, que essa irmã mais velha congregava, ela ia para o inferno. Aí minha esposa chamou ela, sentou, conversou, por muito tempo conversando, e ela chorando ali. Minha esposa falou, não é assim não. Irmão, ninguém vai para o inferno assim de graça, só porque congrega ou deixa de congregar. Ninguém vai para o inferno porque é denominação A ou denominação B. Ninguém. Nós vamos pelo inferno pelas nossas obras más, pela nossa desobediência. Jesus não chamou nós para a guerra. Jesus chamou nós para a paz entre os irmãos. A nossa guerra, ela é muito pesada, irmão, contra as trevas. A nossa guerra é contra o principado, contra a potestade do ar, contra o demônio. Não adianta o irmão ficar guerreando contra o irmão, que nós não vamos a lugar nenhum. A obra de Deus tem que ser fortalecida através da oração, da união. A gente vê que Jesus andou com 12 discípulos, perdão. Mas ali tinha um que ele sabia que era traidor. Ele sabia que estava desde o começo. Lá no Evangelho de João fala. Mas ele em nenhum momento abandonou Judas. Ele estava sempre ali. A autoridade que ele deu a um, deu a todos. A gente vê que o Judas ele andou com os outros, andou junto com Jesus. Ele fez milagre, ele curou, ele fez maravilha. Mas estava pegado aos bens da terra.
Estava dividido, estava ali dividindo. Aqueles apóstolos, a gente vê o final de Judas, né? Ele foi morto pela obra dele, pelo pecado dele de vender o dono do mundo, vender o rei dos reis. Ele foi morto porque ele traiu Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Tem muito, a palavra do Senhor também fala lá, se eu não me engano, na segunda carta de João, na segunda ou na terceira, que há pecado que é para a morte. A gente deve orar para Deus libertar a pessoa do pecado. Mas ele fala, tem pecado que eu não passo que oro, porque tem pecado que é para a morte. Para isso eu não digo que ora, mas nós devemos orar uns pelos outros. Então, irmão, a gente deve discernir a palavra de Deus. Nós devemos andar com divisão. Até dentro da nossa casa, nossa família tem divisão. Filho brigando, pais brigando. A gente sabe muita contenda que tem pelo mundo. Deus não quer contenda. Deus nos fez para paz. As igrejas do Senhor estão crescendo. Hoje, o cristianismo, os evangélicos, como o pessoal gosta de falar, eu não gosto de falar evangélico, gosto de falar cristão, está crescendo. Mas nós não devemos crescer dividido, não. O Brasil é dividido. Olha o tanto de partido, olha as lutas. O mundo está dividido. E o mundo é de Deus, tudo aqui é do Senhor. Mas está todo mundo dividido. Que nós devemos ter sabedoria para entender que a divisão não vem de Deus. A gente vê nas redes sociais, um criticando o outro, os governantes, criticando pastores, criticando irmãos. A gente vê muito isso, e Deus não quer divisão. Eu bato muito nessa tecla, eu falo muito isso aqui em casa. Olha, a gente não pode ser dividido. Às vezes tem divisão. Eu trabalho para minha casa. Minha filha ajuda, mas eu tenho um filho, eu tenho que ser sincero com ele. Ele trabalha mais para ele. Ele não trabalha para o bem do lar. Eu estou sendo sincero, eu falei que eu ia compartilhar a minha história. Dentro da palavra eu estou compartilhando. Esse meu filho, ele divide, não é aquela divisão. Ele é um filho amoroso, ele é obediente, ele não faz coisa errada. Mas na hora de dividir, de dar uma ajuda na manutenção da casa, aí ele já divide. E não pode ser assim. Eu estou falando isso por experiência. E para vocês que têm família, que estão ouvindo, saber que a divisão não agrada a Deus. Que o lar dividido também não vai a lugar nenhum. Não é só a igreja, não. A família dividida não vai. No versículo 21 até o 31, fala daqueles que Deus chamou. Deus chamou nós para uma obra. E muitas vezes o mundo nos condena pelo que nós fomos. Eu fui beberrão, eu não fui, viu? Se eu fui beberrão, se eu fui assassino, se eu fui ladrão, se eu fui estrupador, se eu fiz o mal, se eu fui um ladrão, o mundo me condena. Mesmo que converta, o mundo continua condenando. Porque o homem ele não aceita. Ele olha o seu passado, ele não olha o seu presente e ele quer te derrubar no seu futuro. E Deus, a palavra do Senhor fala que no versículo 27 assim, a seguir disse, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, Jesus Cristo, qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Deus escolheu o que foi ladrão, o que foi assassino, o que foi adúltero, para confundir, para ele consertar a vida dele e confundir
Os que muitas vezes pensam que nasceu num berço cristão e são melhores que ele. Deus escolheu aquele que roubava, que matava, para confundir aqueles que dizem que nasceu num berço cristão ou numa família nobre e que é mais do que ele. Ninguém é mais que ninguém, nós somos todos iguais. Nós somos tudo criatura de Deus, feito pelo mesmo Deus. E Deus confundiu para nós saber que nós somos de Cristo. Porque foi Cristo que nos comprou pelo sangue dele. Foi Cristo que nos salvou, não é de redenção para nós do nosso pecado. É Cristo quem cura. Nós somos vasos, usados por Deus. Aí a gente vê hoje muitas pessoas falam, eu orei e a pessoa ficou curada. Eu fiz, a gente não faz nada, gente. Nós somos simples pecadores, simples vasos. Quem faz a obra é Deus. A gente ora e Deus faz. Lá no livro de Tiago, a palavra de Deus fala que a oração de um justo vale muito pelos seus efeitos. A palavra de Deus também fala que Cristo é justo. E nós não somos justos. Mas nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Todos nós estamos sobre essa terra. Que escolheu seguir a Cristo. Que nós venhamos nos unir, seja lá que denominação for, e reconhecer Cristo, falar de Cristo, falar do reino de Deus. Vamos deixar as estátuas, vamos deixar as imagens de lado, que essa não faz nada por nós. São feitos por mão de homem, são surdos, cegos, para se mover preciso, está lá no Evangelho, no livro, se eu não me engano, de Isaías. Para se mover precisa do homem tirar de um lugar e pôr no outro. Nosso Deus não, Ele está em todo lugar, onde nós vamos Ele está. Os anjos do Senhor estão tudo ao nosso redor. Vamos esquecer as imagens, vamos pedir ao Senhor, Ele que faz tudo por nós. Que Deus abençoe. O que eu não pude passar, que o Espírito Santo possa passar para cada um de vocês. Para mim também, que eu preciso aprender de Cristo. Se você gostou, compartilhe. Deixe seu comentário. Curva sua cabeça. Feche seus olhos. Vamos fazer a oração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. Deus que nos criou, que fez a imagem e semelhança do Senhor, Pai. Estamos aqui, Pai, cada um dos teus filhos, Pai, teus servos, Pai. Estamos aqui, Pai, nessa hora, Pai, unidos em oração, Pai. Colocando a nossa vida, colocando esse mundo, Pai. Esse mundo de pecado, Pai. Esse mundo, Pai, que muitos têm rejeitado o Senhor, Pai. Mas muitos, Pai, que têm clamado a Ti, Pai, que tenha misericórdia de nós, Pai. Estamos aqui nessa hora, clamando a Ti, Pai, por socorro, Pai. Pedindo ao Senhor, Pai, que nos liberta, Pai, de toda a ira vindoura, Pai. Que toda a ira que está sobre essa terra, Pai. Pai, que nos dá força para seguir os Teus caminhos, Pai. Pai, aqui, Pai, nesse canal tem vidas, Pai, que se não estiver vendo nessa hora, vai, quando ele vê, Pai. Ele está precisando de porta aberta, Pai. O Senhor tem a chave que abre essa porta, Pai. E ninguém pode fechar. Tem pessoas, Pai, com lar sendo destruído pelo inimigo, Pai. Pai, o Senhor tem o poder nas tuas mãos para restaurar esse lar, Pai. Tem famílias tristes, enlutadas, porque perdeu seus entes queridos, Pai. Consola o coração, Pai, desse que está aflito, desse que está chorando, Pai. Tem pessoas, Pai, sendo perseguido, Pai, pelo inimigo, Pai. Pai, que o Senhor venha, Pai, jogar por terra esse inimigo, Pai, que tem perseguido as vidas, Pai, que pertencem a Ti, Pai. Pai, o adversário está construindo muralhas para que Teus filhos venham tropeçar e joga essa muralha por terra, Pai. O poder está nas Tuas mãos, Pai. Essa pessoa que está enferma, Pai, com qualquer tipo de enfermidade, Pai. Com câncer, com HIV, Pai, com essa Covid-19, Pai. Pai, o Senhor é o médico dos médicos, Pai. O Senhor, Pai, tem o poder da cura, está nas Tuas mãos, Pai. E nessa hora, Pai, eu oro, Pai, junto com os irmãos, para cura, para libertação, para restauração, para salvação, Pai. Salva, Pai, esse Teu filho, Pai,
que está na prostituição, que está no vício da bebida, Pai. Salva esse teu filho e essa tua filha, Pai, que está, Pai, nas drogas, Pai. Quebra essa corrente do inimigo, Pai. É tudo para a glória do teu santo nome. Amém. Amém. Uma boa noite para você. Se você gostou, compartilhe, se inscreva, deixe seu comentário. Eu preciso aprender com vocês também. Eu, como já falei, eu não tenho leitura. A minha leitura é a palavra, é a Bíblia. Eu estudei 2 anos. Minha mãe batizou em casa, estudei na escola paga, fiz 2º ano primário e o 3º só. E aí eu resolvi trabalhar, porque eu não me dava bem com livro. E hoje, pela graça e misericórdia de Deus, eu me dou tão bem com esse livro, que ele fechado, para muitos, não tem valor nenhum. Eu tenho aqui no meu quintal, meu quebra-cabeça com a família é isso. É os netos que pegam, traz lá da casa dos avós, dos pais dele. Tem 3 Bíblias ali, eu mando minha esposa juntar, mas sempre eles pegam e está lá abandonado. Esse livro fechado ele não tem poder, tem nada. É um livro comum, mas ele é aberto, é a boca de Deus falando conosco. Tenha cuidado da tua Bíblia. Eu conheço uma pessoa aqui também, da minha família, um irmão meu. Um dia ele pegou uma Bíblia novinha e tocou fogo nela. Isso, irmão, é o Satanás que faz com a vida. A droga fez isso. Ele estava discutindo com a mãe e fez isso. E eu falei, como eu falei que ia compartilhar, eu sei que vai doer, vai marcar pessoas, mas eu quero levar uma vida sincera. Quando eu falo, dou esse testemunho, é para que a gente venha olhar na nossa casa, que a gente tem que passar por isso tudo. Jesus fala que os nossos inimigos são os próprios da nossa casa. Nosso próprio irmão, pai, está na palavra. Não todos, irmão, mas acontece. Graças a Deus que minha família foi unida. Agora não, os irmãos estão separados, mas enquanto nós tivemos pai e mãe, foram todos unidos. Depois que meu pai partiu, cada um deu para um lado, mas sempre a gente está conversando. Agora estou procurando unir mais essa família. Tem 3 que estão desgarrados, mas comigo eles estão unidos. Que Deus abençoe você. Se inscreva, deixe seu comentário. E às vezes algum testemunho vai ficar pesado, mas eu prefiro andar em sinceridade. Para que nós venhamos, quando a gente cair, a gente lembrar, tem uma pessoa que passou por isso e Deus segurou na mão dele, ele está de pé. Que Deus abençoe. Com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.